Bem-vindos e bem-vindas! Essa é a primeira edição do Conversa de Ocupa, um podcast puxado pelo coletivo Casa Invisível. Aqui pretendemos abordar periodicamente temas interessantes a movimentos sociais autônomos, anticapitalistas e libertários. Nessa primeira edição, promovemos uma interessante conversa entre compas da Casa Invisível, Ocupa situada no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais, e companheiros da Casa da Resistência, localizado no centro de Feira de Santana, na Bahia. As participantes de cada coletivo contam nessa edição um pouco da história de cada espaço, o que vem cotidianamente realizando, o que pensam e que dilemas e anseios têm. A conversa aconteceu em maio de 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus. É uma ótima oportunidade para compreender o que cada coletivo tem feito nesse contexto e que leituras fazem, a partir de cada vivência e de cada região distinta do país. É uma ótima oportunidade de conhecer mais de cada coletivo. Então, se prepara, acompanhe aí a conversa e ajude a divulgar o podcast. Salve, salve! Estamos aqui fazendo a gravação de um podcast com a galera da Casa da Resistência e a gente também lá da Casa Invisível. Vamos fazer uma rodada de apresentação breve, assim, né? E aí a gente entra na conversa. Eu sou o Dé, sou lá da Casa Invisível, lá de Belo Horizonte. Faço parte do coletivo e sou morador da casa também. Meu nome é Luísa, eu sou do coletivo da Casa Invisível. Eu sou Melanina e sou militante da Casa da Resistência. Sou o George, sou militante aqui da Casa da Resistência, de Feira de Santana. A gente já pode abrir a apresentação dos espaços, então? Pode me emendar? Pode contar a história aí da casa, contar como é que é a casa, pá. Então, a Casa da Resistência é um espaço que começou como um squat, né, uma ocupa, como um centro social, e agora a gente completou 11 anos. É uma ocupação no centro da cidade, bem próximo mesmo assim ao centrão de Feira de Santana, numa vila. Dia 28, né, de abril a gente fez, que é a mesma data do assassinato de Mussolini. A gente fez 11 anos e a casa começou esse processo de uma ocupa, né? Mas sempre foi um espaço para aglutinar lutas e movimentos e tal, com alguns períodos, né? Esse período que a gente está vivendo aqui da casa agora é um período que a gente abriu em 2015, principalmente a partir do movimento ocupação que a gente fez no centro aqui contra as obras do BRT, da Prefeitura de Feira de Santana, e essa nova formação, né, de um coletivo, visto que o coletivo anterior tinha se desfeito, é quem gere a casa hoje em dia. Aí a casa hoje é um centro, o que a gente define como centro de cultura e luta, né, ou como espaço solidário, um projeto enquanto povo, né, um projeto revolucionário enquanto povo de cultura anticapitalista. A gente hoje está afiliado à FOB, que é a Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil. A gente compõe a FOB Bahia, aqui com outros companheiros e companheiras que são principalmente da REC, da Rede de Estudantil Classista e Combativa. E aqui em Feira de Santana, apesar da gente ter um histórico de militância também em relação à educação popular, a gente basicamente não trabalho técnico, foi o trabalho mais importante. A centralidade sempre foi um trabalho comunitário. E a casa tem servido muito para aglutinar esses trabalhos, né? A gente tem um processo desde 2016, que é da construção da escola comunitária Joaquim Elson Batista, que é uma escola comunitária que funciona dentro da ocupação urbana Quilombo Lucar da Feira, que é uma ocupação sem teto que tem agora 10 anos. E
né, um processo de luta bem longo, assim, já tem muita conquista e tal, mas não tem a garantia ainda, né, do terreno e tal. E nesse processo a gente fundou uma entidade também, que é o Centro Popular Jorge Américo, que é uma entidade de direitos humanos, que é quem responde legalmente, né, pelos processos que a casa está envolvida. E na casa funcionam a Biblioteca Popular Aloysio Rezende, a Sala de Cinema Oney São Paulo, Sala Popular de Cinema Oney São Paulo, e os projetos produtivos, né, da gente. A gente, na verdade, está hoje, exatamente, a gente está num processo de transição, tanto relacionado à utilização do espaço da casa, que a gente está reformando e tal, dando outras utilidades, quanto o próprio processo de organização, né. Agora, a gente já tinha uns projetos produtivos, né, que a gente... projetos cooperativos e autogestionados que a gente está agora ampliando, que é uma serigrafia e uma gráfica, que são a Cooperativo Ruro, e tem um trampo do editorial, a Dandê. A gente agora, inclusive, esse final do mês, deve lançar um outro livro. O primeiro foi o Anarquismo Anticolonial, com os camaradas da Monte do Mares, inclusive essa edição que vai sair agora, conjunta. Nesse processo de 11 anos tem um trabalho comunitário em bairros, né, um trabalho de mobilização comunitária grande que a gente faz na cidade há algum tempo. Agora, a gente fundou o Comitê de Solidariedade Popular Covid-19, né, Feira de Santana. E aí esses trabalhos estão ou sendo retomados ou outros setores que estavam mais soltos assim, estão se agrupando em torno do comitê. Aí a gente tem... Agora, até agora, que foi a primeira etapa das ações do comitê, a gente conseguiu apoiar pelo menos aí quase 300 famílias. Agora, possivelmente, a gente vai conseguir ampliar bastante isso. E aí envolve ocupação sem teto, cooperativa de catador. Aqui tem muito conjunto habitacional do Conjunto Popular do Minha Casa Minha Vida. E o apoio em locais onde tem um avanço maior organizacional, assim, que é trabalho com a Associação Comunitária do Jorge Américo, que é um bairro grande aqui de Feira de Santana, e outros setores que a gente está também organizando agora, como é o Caraíbas, outros pontos da cidade. A gente está tentando ampliar o máximo possível agora essa nossa geografia, assim, né, de mobilização comunitária. O Comitê de Solidariedade Popular, a gente começou as atividades no fim de março. Ele agrupa basicamente setores comunitários, e a Casa da Resistência é meio que o quartel-general aí desses corre de proteção à vida e de combate à contaminação. Pelo comitê, a gente lançou um primeiro comunicado, né, que é um comunicado com a definição de linha programática, assim, tanto de leitura da conjuntura, quanto de apontamento sobre o colapso, né, do sistema capitalista e das instituições burguesas, e da necessidade de avançar na auto-organização popular e nos processos de construção de autodefesa, como uma necessidade imperativa de conseguir responder essa conjuntura com o avanço da luta do povo de forma geral e de uma perspectiva revolucionária não só, né, de longo prazo, mas também com a perspectiva insurrecional meio que posta, assim, né, na nossa frente, no sentido que a conjuntura está cada vez mais latente, assim, a luta de classe está cada vez mais latente, e a gente enxerga muito essa necessidade de ter pouco tempo e tentar avançar o máximo possível esse nível de auto-organização popular. A proposta do comitê também é essa, assim, de construir uma alternativa de poder, né, uma alternativa de poder constituinte, né, de poder do povo, ao
apodrecido o poder estatal, burguês e tal. Enfim, aí a gente, no meio da conversa aí, a gente pode ir esclarecendo e pontuando melhor as questões relacionadas aos projetos da casa, os outros trampos militantes que a gente tem aqui. Enfim, é basicamente isso. Uai, massa demais. Muito bom ouvir as histórias de vocês aí. Vocês são sempre bem inspirador aqui pra gente de BH e da Casa Invisível. A gente sempre acompanha bem atento mesmo e dá muita vontade de dar um pulo aí para conhecer e se sente muito inspirado mesmo. Falar um pouco da Casa Invisível, né? Eu e a Lu aqui estamos aqui em BH. Essa casa foi ocupada em 2013 e foi ocupada por várias pessoas, né? Assim, dentre elas, algumas que já tinham uma relação, já estavam fazendo atividade de uma pegada mais autonomista, mais anarquista, mais libertária assim, na cidade. E em 2013 a galera ocupou essa casa, que na verdade são algumas casas, estavam abandonadas já há algumas décadas, né? Quase uns 20 anos e tal, abandonada. Quase destruída, assim, quase caindo. A galera ocupou e começou um processo de reforma e caminhou para a casa virar uma mistura de moradia com o centro social, né? Hoje em dia moram algumas famílias e o projeto vai acontecendo, né? Eu acho legal falar que as casas foram ocupadas em 2013, né? Mas como elas estavam muito degradadas por causa dessas décadas aí, dessas 2 décadas de abandono, o coletivo demorou muito tempo até conseguir tornar o lugar aberto para o público, né? Então, houveram várias reformas, a recuperação do piso, que estava podre, do mofo das paredes, do telhado. Daí a gente instalou energia elétrica, água. Então, nossas primeiras atividades abertas foram em 2016, a nossa primeira atividade aberta foi uma feira, que foi na esquina. Eu acho legal falar um pouco da casa. São 3 casas, e a casa do meio é uma casa de esquina. Então, na frente dela tem uma calçada grande, né? E também é um espaço de atividades, que a gente também tem essa vontade de deixar a casa mais aberta possível, o que envolve também fazer coisas na rua, propriamente dita, né? Nossa primeira atividade, então, foi uma feira na rua de produtores locais, de uma feira autogerida, assim. Depois a gente fez um cineclube e daí a gente começou, enfim, fazer diversas atividades, né? É legal falar também que a casa fica no centro de Belo Horizonte, no centro para o Lourdes. O Lourdes é o bairro com metro quadrado mais caro da cidade. Então, é engraçado, assim, né, que uma casa esteja localizada nesse lugar, resistindo, inclusive, nesse lugar, assim. E por incrível que pareça, a gente tem uma boa relação com os vizinhos, né? Eu acho que também porque eles viram que a casa estava abandonada há muito tempo e ficaram felizes que alguém estava recuperando aquele prédio, né? Então a gente tem, por exemplo, um jardim na frente, que tem uma vizinha que vem, que ajuda a gente a cuidar. Isso é bem legal, assim, várias pessoas da região frequentam. Isso é interessante, assim. E a gente também tem um contexto de Belo Horizonte, que é uma cidade que tem muitas ocupações urbanas, muitas ocupações de moradia, mas que tem poucos espaços centros sociais. Então, a gente tem um outro parceiro nosso, que é o Espaço Comum Luz Estrela, que é muito parecido em alguns sentidos, que também é um móvel tombado, que nem essas nossas casas. Mas fora ele, um centro cultural ocupado, eu acho que eu não consigo pensar em mais nenhum, assim, né? Então, o nosso desejo de ocupar as casas, de fazer a Casa Invisível, vem um pouco disso também, assim, de suprir uma necessidade que estava faltando, assim, de um espaço de reuniões, de um espaço até de entretenimento gratuito, de um espaço para difundir uma cultura libertária, assim, né? Daí, da situação legal,
O que a gente pode falar agora é que a gente está muito preocupado de estar sofrendo um processo de despejo. O processo começou em 2018, quando os herdeiros da casa deram ciência, né, que a gente estava ocupando, e a gente já estava ocupando há 5 anos, né? Então, a gente contrapôs o pedido de despejo deles com uma lei de uso capião. Mas a gente enfrenta, lutar pela justiça burguesa é complicado, assim, né? A gente enfrenta vários obstáculos aí, inclusive juízes que não leram, que não leem, a gente, enfim, reuniu provas da nossa ocupação ali, da nossa importância para a cidade, mas a gente está nessa de tentar resistir por todas as vias, assim, né? Tanto juridicamente quanto politicamente, assim, reunindo apoiadores e resistindo a partir de ação direta. Legal falar também que a casa Invisível, um dado interessante, assim, ela é uma casa de 1930, ela é muito antiga. Acho legal falar isso, assim, que acho um dado interessante. Mas a gestão da casa, né, cuidado da casa é feito por um coletivo que envolve, ele é um coletivo permeável, assim, né, as pessoas podem passar a fazer parte dele, ainda que não seja um coletivo aberto em que chega qualquer pessoa e entra de uma vez, assim, e a gente tem um processo para a figura entrar e participar, mas a gente está sempre tentando se envolver com outros grupos, né, e convidando pessoas a se envolverem e tal. Lá a gente é uma casa interessante, assim, no sentido de que ela é grande e não é ao mesmo tempo. A gente tem uns 2 salões, ela é uma casa de 2 andares, no andar de baixo a gente tem uma biblioteca, temos no andar de baixo também uma hortinha, assim, pequena, em vaso, né, de jardineira, e temos uma cozinha que foi ocupada por uma cooperativa de comida vegana, assim, né, que ela já existia em outro lugar, ela já existia em outro edifício da cidade, assim, que é enfim. E ela passou a fazer parte da Casa Invisível, e aí ela está lá funcionando como uma cooperativa, e aí gera renda, né, para alguns moradores, e gera renda para casa também, mensalmente, né? Antes da pandemia estava... Claro que não gera muita grana, assim, a cooperativa estava se estruturando ainda ao longo do tempo, mas ela estava avançando, assim, no nível de organização, na produção de renda e tal, e gerava algum dinheiro para casa e algum dinheiro para alguns moradores, assim, que eles são todos desempregados, trabalhador precarizado, enfim. E no andar de cima e na casa toda a gente tem uma história de fazer vários festivais, assim. Esse ano a gente estava com uma programação bem interessante, assim, de Feira do Livro Anarquista, Festival do Cinema Anarquista e vários outros, assim, com essa coisa de difundir as ideias, né, e informação rebelde, assim, e também fazendo um ponto de encontro interessante, assim, entre vários grupos a nível nacional mesmo, assim, de vir gente de vários lugares se encontrar nos festivais aqui e ser uma ferramenta, assim, de organização mesmo, né, de organização em rede, e a gente estava avançando bastante nisso, assim. E aí é isso, assim. Como é que se organizam aí na Casa da Resistência, na Bahia? A casa da Resistência hoje, a casa é aberta, né, para todos os efeitos. A gente tem uns pontos de unidade, mas qualquer pessoa em tese, né, respeitando os pontos de unidade, se associar aos projetos, né, pode se associar à biblioteca, participar do cinema e tal. O processo de participação é relativamente aberto também, porque tem essa dinâmica, né, de ter um espaço no centro, com a vizinhança que às vezes está boa, às vezes não está. Então, a gente, até completar o processo, né, que a gente está completando agora, que é de
passar da posse, né? Da posse mansa e pacífica, né? Porque nunca se teve reclamação da outra parte assim, do imóvel para a propriedade, de onde se tentou manter essa coisa do evitar barulho, essas atividades maiores. Mas o coletivo da casa basicamente é um coletivo que tem as atividades abertas e as reuniões internas, né? E não necessariamente pessoas que militam na casa tem um outro processo, que é o processo de ingressar na FOB, que aí já é um processo que exige, que tem mais alguns critérios, né? FOB, critérios militantes, né? No sentido de estar envolvido em algum trabalho de base. Agora, a gente abriu um processo de construção de uma organização, que a gente chamou de Nova Organização Revolucionária, e a decisão foi de que o coletivo da casa funciona tanto como uma organização popular autônoma, como gestão do Centro de Cultura. Então, provavelmente, como a gente cancelou um processo de construção de um coletivo novo, que é o Coletivo Autônomo, que começaria agora em maio, por conta da pandemia. Mas, basicamente, a gente trabalha com essa lógica de tem um pessoal que é estudante e tem um pessoal que trabalha com militância territorial, comunitária e tal. A gente faz uma dinâmica permanente assim, de formação. Algumas atividades são abertas, outras são mais fechadas, também por conta dessa coisa da utilização do espaço. Tem um grupo de estudo e tem uns cursos intensivos, né? Eu não lembro qual foi o último, mas eu acho que foi o curso sobre os Panteras Negras. O último. Ou um grupo de estudo sobre anticolonialismo que estava funcionando, com a obra de Amir Cesar. E agora, basicamente, a gente está nesse processo de transição, né, que é um processo de ampliar também o nível de intervenção política da gente em Feira de Santana. Tem uma articulação importante que a gente está construindo, que é uma frente, né, uma rede. A gente está dando formato ainda contra o genocídio do povo negro e contra o terrorismo de Estado, que aí articula alguns grupos do interior da Bahia e de Salvador, que é um processo que está meio interrompido também, mas como o Estado e o capital não param de atacar a gente, não tem como, né, parar esse processo assim, de organização também, de enfrentamento a isso. Agora, o Comitê de Solidariedade também foi fundado em Cachoeira, né? É uma organização irmã nossa, que é o Cine do Povo. E a gente tem avançado bastante nesse processo agora de ampliação dessas atividades do Comitê de Solidariedade Popular. E o comitê tem feito um trabalho de base importante, o processo de distribuição comunitária de alimentação, de kits de higiene, produção comunitária de máscara, que é um processo que a gente faz em conjunto com os companheiros da gente, são costureiras da Asconga, né, da Associação Jorge Américo, que eu tinha citado antes. E agora a gente está ampliando esse trabalho para uma equipe de desinfecção comunitária, né, montando esse processo dos EPIs, materiais e tal, estudo técnico para fazer esse processo de desinfecção nos nossos territórios, né? Vai ser um serviço que a gente vai começar agora, provavelmente agora no começo de junho. O comitê vai oferecer isso também como um dos serviços comunitários. E tem essas atividade com esses pontos para a população de rua, lavagem de mãos, esse diálogo com a comunidade trans. A gente tem tentado também fazer um processo de auxílio, abrir um diálogo, né, que a gente está exatamente nesse momento com a massa carcerária, né, fazer um trabalho no presídios aqui, que é um processo que a gente meio que interrompeu, mas que a gente estava fazendo principalmente quando a casa estava vinculada à campanha Reaja, até aqui, se não me engano, foi até 2016 isso. E a gente está retomando também esse processo de
de apoio a familiar de vítima do Estado e tal. Então, a dinâmica é basicamente essa, né? De tentar confluir o máximo de lutador e lutadora possível de diversas regiões da cidade e utilizar a casa como esse espaço solidário, um espaço onde a gente consegue dialogar e construir um projeto conjunto. O comunicado do comitê, a gente tem lançado uma sequência de documentos pela casa, que são documentos sobre conjuntura, documentos sobre estratégia também. Boa parte das coisas dá para pegar lá na página do Facebook da gente, ou no Instagram. E agora, com esse processo da pandemia, a gente lançou um documento, esse documento mais extenso, que é o comunicado do Comitê de Solidariedade Popular, que aponta, né, faz essa análise de curto, médio e longo prazo, muito mais meio que um esboço de um programa revolucionário. E tem o programa reivindicativo, né, que é o programa local, que são 14 pontos, que é o Programa pela Vida, que é onde a gente aponta as medidas necessárias sociais e sanitárias para enfrentar a pandemia, que é o que essa semana a prefeitura começou a fazer, depois de ter liberado o comércio, depois da contaminação ter se espalhado pela cidade toda. A subnotificação é gigantesca, né? Ou seja, não dá para ter noção nenhuma do nível tanto de morte, tanto de contaminação. A prefeitura tenta esconder o máximo possível as mortes também, tem acontecido bastante isso aqui. E o programa Pela Vida é um programa que a gente discutiu com os setores, né? Estão constituindo um comitê. E até agora a gente tem, né, cumpriu uma primeira etapa das atividades do comitê, das ações solidárias, desse processo organizativo. E agora a gente vai inaugurar essa próxima etapa aí com uma estrutura melhor e maior, com a perspectiva de ampliar também o tanto de famílias que a gente está apoiando, mas transformar esse apoio em organização de base, né? Esse processo de cadastramento das famílias, de pertencimento da família que estão desorganizada também, né? De tentar organizar o que está desorganizado e unificar o que está fragmentado, para poder fazer um enfrentamento à prefeitura e esses setores da burguesia local que a prefeitura serve, né? Porque tem tido uma campanha grande assim do setor empresarial para o funcionamento do comércio. Tem, né? Aqui também tem as carreatas da morte e tal, o fascista, né? Bolsonarista, pressionando para o funcionamento do comércio. O comércio acabou que começou a funcionar sem muito critério. Teve um problema também em relação ao sistema de transporte público, uma das empresas rompeu, né, o contrato, e aí o pessoal da zona rural ficou sem ônibus. O pessoal fez uma mobilização importante aqui, acampou na frente da empresa e tal, conseguiu reverter isso, mas está todo mundo socado dentro de van, de carro de particular que faz ligeirinho. Enfim, né, a gente tá nessa situação de ampliação, né, do ataque, assim, um ataque mais frontal do capital e do Estado contra a vida do nosso povo. E a gente tem um colapso meio iminente, assim, né? Tem um horizonte de colapso que é o cenário que a gente precisa responder, né? Mesmo com as limitações que a gente tem, no sentido de braço e perna, né, para fazer as coisas, mas a gente tem conseguido responder bem, avançar bastante nesse processo de auto-organização. E agora, basicamente, o que a gente tem tentado fazer é ampliar também esse processo que a gente está fazendo aqui para outro local da Bahia, em relação ao Comitê de Solidariedade, né? Que aí já começou em Cachoeira e outros locais assim do interior, principalmente do Recôncavo, né? Que a gente está tentando avançar e reproduzir uma política parecida com o que a gente está fazendo aqui.
a casa exerce essa função importante de ser um espaço conquistado no centro da cidade, onde a gente consegue agregar, né? A gente tem feito as atividades com pouca gente, principalmente também por essa preocupação com a contaminação. Não tem feito poucas reuniões, assim, feito as coisas principalmente por essa articulação na internet e tal, mas essa coisa de ter um espaço no centro é importante, muito importante, assim, para o processo organizativo da gente, muito por isso, né, porque a gente consegue agrupar, né, e construir uma política para as periferias, assim, muito partindo da Casa da Resistência. Então. Mas basicamente isso. Se a Melanie quiser completar aí os informes das ações de agora e do processo organizativo. Sim, eu vou citar, importante citar também, né, que tipo, a gente aqui da Casa da Resistência, a gente se foca mesmo nessa questão da solidariedade mútua, principalmente pelo momento de pandemia, mas ela se estende, né, em toda a sua história com esse trabalho comunitário. E o importante, e como a gente sempre teve o foco, não de centralizar as atividades. A atividade dentro da Casa da Resistência ela é fundamental também, mas para além dela, né, de ramificar mesmo e criar, para além desses muros que prendem uma casa, uma atividade conjunta mesmo, né, dentro da nossa cidade, cidades vizinhas, é criar o máximo de contato e atividade possível mesmo, assim, de agregar com outros coletivos, claro, coletivos que dialogam também, né, porque às vezes existe esse diálogo entre coletivos, mas às vezes eles não dialogam politicamente, essa onda de agregar mesmo, tipo, o Comitê de Solidariedade Popular de Cachoeira veio pós o nosso comitê aqui de Feira de Santana. A gente é pioneiro, né? A gente, dentro do quadro do Estado, somos um dos poucos municípios que trabalha diretamente com essa onda do Comitê de Solidariedade, de levar kits de higiene, de contemplar, assim, mesmo as famílias vulneráveis, né? E, para além disso, a gente pensa muito em agregar com a juventude, assim, né? A gente compreende que a necessidade está em toda a periferia, está em todos os pobres. A gente tenta agregar com a juventude especificamente também, porque é uma galera que tem mais disposição também, né, para a luta. Justamente por isso que se dá o trabalho de base a partir da Casa da Resistência, assim, né? Tipo, de informar, não só levar os kits de higiene, mas também de dialogar, de compreender a situação de cada pessoa, de enxergar o ser humano mesmo, né? E a história e o espaço em que está enquadrado. Outra coisa que eu posso citar também é que aqui pouco se vê mesmo esse trabalho de rua, mesmo de ir até as pessoas, de cadastramento familiar, de diálogo, de saber como é que está sendo a vivência, de lembrar os cuidados que tem que ser tomado. A prefeitura de Feira de Santana, que é uma prefeitura que tem um prefeito genocida, assim, né? Que tava pouco se importando com as vidas feirenses. Reabriu o comércio, a contaminação cresceu. E aí, basicamente, foi quando a gente já estava trabalhando na segunda fase da campanha e agora a gente está vindo com essa onda ampliada, né? Como o George já tinha citado antes, a onda da desinfecção comunitária, da ampliação com alimentação, com os kits de higiene, com cadastro, né? Com pessoas de vulnerabilidade social, da diversidade mesmo, né? Porque, a gente não lida só com um tipo de pessoa, a gente lida com a diversidade num todo, né? Com muitas pessoas. Uma cidade que tem uma carência enorme quanto a esse trabalho social, assim. O interior da Bahia, ele realmente sofre com essa questão de falta de trabalho social direto mesmo ao povo. Existem alguns pequenos coletivos e grupos, mas ainda assim é uma coisa bem pequena, né? Bem fragmentada ainda. E a ideia do coletivo e do Comitê de Solidariedade Popular, desculpa, é basicamente essa, de criar essa conjunção mesmo, né, de luta, até mesmo pelo momento político que a gente está vivendo, né, de necropolítica, de tanta coisa podre acontecendo. A gente tenta não só levar o alimento, mas também dar força a esse povo e mostrar que existe saída, né, existe uma alternativa revolucionária popular mesmo, e que engloba o povo como
o principal poder, né? Que todo poder é do povo, de fato. Eu acho que pelo comitê a gente tem feito isso, né? Que é preparar esse enfrentamento com a prefeitura, porque a gente acha que tão cedo a gente não vai ter o fim da pandemia até ter a vacina, e também essa coisa de se preparar para o enfrentamento, mas preparar também esse modelo tirar uma goteira ali. Esse modelo de gestão da sociedade, né? No sentido de propor, de fato, organismo de poder do povo para gestionar os serviços públicos, a produção, etc. Melanie falou dessa coisa da juventude, aí eu lembrei eu não sou mais jovem, né? Mas quando a gente ocupou aqui a casa, a gente era basicamente militante do movimento secundarista, né? Lá em 2002, 2003, teve uma onda grande de ações do movimento secundarista, tinham muitos grêmios, e aí tem um sindicato que era aqui perto até, que era um polo sindical ligado ao PT, e na época se fundou uma associação de secundarista, e a hegemonia era da UJR, na época do PCR, né? E aí tinha um setor mais libertário, e esse setor confluiu com a gente de outros grêmios, e aí como eles começaram a usar a sede só pra gente, meio que surgiu essa necessidade da gente ter uma sede também. A gente rompeu, fundou uma outra associação de estudantes secundaristas, que era a Associação Feirense de Estudantes Secundaristas, e aí eu acho que em 2005 a gente alugou um quartinho, assim, um vãozinho, que fica na mesma onde está a Casa da Resistência, de frente. E aí, acho que lá por 2009, foi que o proprietário pediu, assim, e como a gente achou a Casa da Resistência meio que por isso, porque a gente já estava nesse espaço, e começou a procurar saber por que a casa estava abandonada, qual era a situação jurídica e tal. Aí, em 2009, a gente entregou pro proprietário o espaço que a gente alugava e resolveu ocupar a casa. E aí começou a mudar também, né? Porque a gente começou a trampar com essa coisa de fazer ocupação de terra, participou um tempo da Frente de Massa da MST, fez 2 ocupações aqui em Feira, organizou acho que 2 ou 3, umas 4, né? Contando as que a gente apoiou e as que a gente organizou diretamente a ocupação. E desde 2009, né, a gente mantém esse coletivo da casa, com gente indo, gente entrando, enfim, gente que ficando também. Mas, enfim, também queria falar disso, dessa importância para a gente da Casa Invisível, né, a gente está acompanhando tem um tempo e iniciando um contato mais iniciais, assim, porque sempre foi um trabalho, né, muito parecido com o nosso, assim, com a dinâmica parecida essa lógica, né, de ocupar um espaço, recuperar o espaço, todo esse trampo que se tem para recuperar um imóvel, de levantar isso também, toda essa dinâmica complexa que é dividir o mesmo ambiente também, né, que é uma das questões. Essa coisa da sociabilidade, né? Uma das questões para a gente se importar bastante também, né? Como é que a gente lida a nossa própria convivência no sentido de construir uma convivência libertária dentro desses espaços. E a gente tem acompanhado bastante, principalmente, acho que talvez a influência maior seja nisso dos projetos produtivos que tem aí na Casa Invisível, que é uma coisa que a gente agora está conseguindo fazer fluir, assim, com a coisa da editora, da estamparia, agora com a cozinha comunitária. O objetivo também é, além de oferecer serviço comunitário, gerar trampo também, assim, né? A gente avalia muito essa coisa de que o trabalho cultural e educacional e o trampo de formação, ele é muito importante, mas se você tem militantes que têm, e obviamente a gente sempre vai ter, né,
necessidade de trampo e de, às vezes, estar desempregado, que é uma coisa normal para o povo também, né? Aqui, principalmente, a gente sempre teve militantes. Então, é muito... Acho que até um tempo teve mais gente, assim. Eu sempre fui de militante mais de quebrada. Então, tem essa importância de se organizar pelo trabalho também, né? Porque a organização pelo trabalho, ela torna o vínculo do militante mais firme, assim, né? Com o processo organizado. Então, a gente tem feito bastante coisa nesse sentido, né? Organizar agora a cozinha comunitária. A gente tem um projeto de cooperativa no Quilombo Luca da Feira também, que está parado, mas a ideia é que a escola comunitária retome esse projeto também. E lá agora que a gente está construindo essa relação com a cooperativa de costureira lá da Associação Jorge Américo. Mas fundamental essa ideia, vou trocar essa ideia com vocês, assim, ter essa oportunidade e poder avançar também, né? Acho que quando puder espalhar o método de se tomar locais e recuperar locais e fazer isso funcionar com essa dinâmica de militância, formação, cultura, organização popular, autonomia, ação direta, né? É fundamental a gente cada vez mais expandir isso aí, porque tem uma importância fundamental mesmo, essa coisa de ter o espaço para se organizar, porque isso que meio sempre foi uma exclusividade dos partidos, né? Ou do sindicalismo de Estado, ter suas sedes e tal, não sei o quê. Então, para a gente se manter, inclusive, nesses 11 anos, tendo uma militância organizada aqui em Feira de Santana, que meio que durante um bom tempo, assim, a gente foi talvez a única organização libertária que funcionou na Bahia, assim, tem muito a ver também com essa coisa de ter um espaço físico e nesse espaço poder construir, né, uma linha política que tem uma permanência e construir esse programa também que tem ter uma linha de longo prazo definida e cumprindo essas metas, né? Agora, por exemplo, acho que agora, por mais que a gente esteja vivendo um processo de transição aqui na nossa organização, a gente tem ampliado o trabalho num nível bem grande, assim. Essa segunda etapa agora da campanha solidária do comitê, conseguindo apoiar e organizar umas 500 famílias, né, que é bastante gente, e transformar isso em capacidade de mobilização também, né? Capacidade de mobilização no local de moradia e capacidade de intervenção política. E aí indico também que quem queira ler, quem estiver acompanhando aí debaixo da gente, das apresentações, queira ler os documentos, que entre lá no Facebook da página da Casa da Resistência ou no Instagram para acompanhar, pegar esses documentos. Aí a gente lançou um fanzine agora com o comunicado do comitê. Nosso livro também dá para achar aí na página disponível para download na página do Editorial Adandê. E acho que semana que vem a gente consegue lançar uma versão revisada e atualizada do livro sensacional que é o Anarquistas Apropriadores. E em junho, inclusive é uma das propostas do comitê agora, da editora e do comitê, a gente vai lançar 2 livros de Marighella dessa fase, um contexto dessa fase da ruptura com o Partidão, com a ação da LN, até a última entrevista dele, que é a que saiu no dia que ele morreu, no dia que ele foi assassinado na revista Front, numa revista francesa. E estamos lançando também um livreto com o mini manual do guerrilheiro urbano, que é para fazer as vendas e conseguir fazer o financiamento também das atividades do comitê. Mas deixa eu só voltar num esquema que o Jorge falou, sim, essa coisa da geração de renda realmente é central, assim, né? Assim, eu sinto que os movimentos autônomos, os movimentos sociais de uma maneira geral, acho que a gente conseguiu avançar pouco historicamente, pelo menos no Brasil, assim.
nessa coisa de gerar estrutura que nos dê autonomia financeira, né? E acaba que eu vejo que muitas vezes a galera que está aí nos movimentos sociais e tudo mais, em algum momento acaba saindo fora para poder, porque precisa trabalhar, cuidar de filho, pagar aluguel, e eu acho que essa é uma debilidade que os movimentos sociais, eu sinto, né? Eu também sou muito jovem, assim, né, em comparação, mas eu acho que é fundamental conseguir avançar nisso, discutir autonomia financeira, econômica, ainda que dentro de um viés mais autonomista e solidário, né? Assim, na Casa Invisível a gente tem lá o botequim vegano rolando. Agora na pandemia deu uma pausa, né? Assim. E também tem um outro projeto sendo engatilhado que é o Mil Contra, que é uma cooperativa de produção gráfica, de serigrafia, livro, distribuição a nível de gerar renda, né? Assim, aproveitando a visibilidade que a casa tem, né? Por ser acaba sendo uma casa com uma grande visibilidade, assim, para poder gerar renda e gerar renda dentro de uma lógica mais solidária, né? Assim, eu pessoalmente há algum tempo eu ando pesquisando, assim, experiências financeiras, assim, dentro de uma outra lógica. E aí tem 2 projetos assim que eu acho interessante, que eu acho que eu sempre gosto de falar deles assim. Um que é uma rede de cooperativas que tem na Venezuela, que chama Secosessola, que é uma rede de cooperativas que tem dezenas de cooperativas, né, associadas assim de uma maneira não hierárquica, e se organiza em rede, vai gerando recursos, né? Essa rede ela tem 50 anos, né? Agora nesse momento que a Venezuela vive de colapso financeiro, que já tem alguns anos, né? Também agora do Covid, de alguns anos já que está numa situação bem difícil, assim. Ainda assim consegue sobreviver. Eu tive lá há uns 3 anos atrás, fiquei lá se não me engano, uns 3 meses, trabalhei nessa cooperativa aí, e é muito doido porque é uma rede de cooperativas e ela é toda gerida sem cargos, né, sem hierarquia e tal. Todo mundo ganha a mesma coisa, e essa galera foi conseguindo gerar uma estrutura imensa, assim, então conseguiram construir hospital, várias feiras, vários produtores do campo organizados, né, e é incrível, assim, é um negócio que vale a pena muito conhecer para poder se inspirar e, às vezes, desenvolver projeto nesse sentido, né? Eu acho que essa rede ela é muito singular, assim. Eu acho que no mundo não existe. Eu acho que deve ser a experiência mais de maior envergadura, assim. Enfim, tem muito material aí na internet para conhecer e tal. Mas o Botequim Vegano a Casa Invisível, ele estava conseguindo gerar assim uma renda, assim. Mas é isso, né? Ele estava gerando algo dentro de um contexto onde os moradores não pagam aluguel, né? Assim, mas se qualquer um de nós tivesse que pagar aluguel, com a renda que a gente estava gerando no botequim, a gente ainda não daria conta, né? Assim, o aluguel é uma parada muito pesadíssimo, né? Mas eu acho muito interessante, assim. Eu tenho pesquisado algumas outras experiências em relação à gestão financeira. Eu acho que é uma pesquisa muito interessante a ser feita. Em algum outro momento, assim, eu acho que essa experiência da gente estar trocando ideia aqui, entre caso da Casa Invisível, caso da Resistência, e outros encontros que a gente também está planejando de realizar, né, assim, é uma oportunidade boa para a gente poder ir trocando esse tipo de experiência pontual, né? Como é que a gente lida com a questão financeira, como que a gente lida, por exemplo, com conflitos internos nos coletivos, né? Essa troca de experiência eu acho que ela é muito importante. Como é que a gente lida com o processo de envolver mais pessoas nos coletivos, né? nos espaços. Em outro momento aí, eu acho que vale a pena a gente pensar essa troca de experiência, né? De uma maneira prática,
para a gente poder conseguir melhorar nossas organizações, nossos grupos, nossos projetos, né? Lu, quer complementar aí? Na verdade, eu anotei algumas coisas para perguntar para a galera aí da Casa da Resistência. Eu não sei se eu entendi, se eu não entendi direito. Esse comitê de solidariedade que vocês estão organizando, ele tem pessoas que não são do coletivo da casa, né? Porque vocês estão falando de várias ações e eu não entendi se todas as pessoas são do mesmo coletivo ou se vocês fazem associações com outros coletivos, se vocês se organizam em grupos de trabalho. Eu queria que vocês falassem um pouco mais, assim, praticamente, de como funciona. Porque isso é uma das questões que a gente tem, assim, né? O nosso coletivo é relativamente pequeno e ainda assim ele tem muitos conflitos e ainda assim muitas vezes a gente não consegue se encontrar, não consegue conseguir um dia onde todo mundo esteja livre para se encontrar. Ou, por exemplo, a gente já teve experiência de fazer alguns seminários que duraram um fim de semana. Sempre são coisas que a gente tem que marcar com muita antecedência para as pessoas poderem participar. Então, eu imagino que esse tipo de dificuldade vai aumentando conforme o coletivo vai aumentando de tamanho, né? E daí também, um pouco nesse sentido, a ideia da Casa Invisível é também funcionar como um lugar de organização, inclusive de outros coletivos, né? Então, tem vários coletivos que fazem reuniões lá, que não são coletivos da casa, não são ligados a gente, mas tem conceitos, né? Tem ideologias parecidas e que fazem reuniões lá e tem a casa como um certo ponto de referência, podem usar a casa para fazer festas, para arrecadar dinheiro para seus próprios coletivos. Então, isso é uma coisa legal que a gente tem, assim, né? Que a gente tem feito. E eu acho que eu não consigo calcular uma certa porcentagem, mas grande parte das ações que a gente faz na casa são de outros coletivos, na verdade, né? Isso é uma coisa interessante, porque mostra que a casa é muito permeável, inclusive para diversos públicos, né? Pessoas que frequentam. Mas, por outro lado, a quantidade de ações que são organizadas pelo coletivo, eu sinto que diminui um pouco, assim, né? Tem seus contras e seus altos e baixos aí. Mas daí é um pouco isso, assim, que eu queria perguntar. Sobre as cooperativas, eu acho que é isso que o Dé falou, assim, né? É muito importante a gente conseguir ajudar as pessoas a continuarem nos coletivos, né? Porque isso é uma coisa que a gente vê. Eu tô em Belo Horizonte há menos tempo, né? Eu mudei para Belo Horizonte em 2015, mas muitos amigos meus, muitas pessoas do coletivo da casa me contam, assim, né? De pessoas que estavam na luta e tiveram que abandonar pelos mais diversos motivos, seja motivos financeiros, seja motivos sensíveis, né, psicológicos, subjetivos. E eu acho que uma grande preocupação do coletivo da casa é com isso, assim, né, é de cuidar, de ter esse cuidado mesmo, de quem está com o coletivo, de quem está no coletivo, fazer uma rede de apoio que não esteja só voltada para ações externas, né, esteja voltada também para as pessoas de dentro do coletivo, assim. Eu acho legal pontuar isso. Eu acho que grande parte das nossas ações contra o Covid, né, contra a pandemia, também tem a ver com isso, assim, né, com ver como é que cada um tá, ver se as pessoas do coletivo estão conseguindo se manter financeiramente, dar esse salve de grana para casa, para a galera que está morando lá conseguir se manter sem a grana que estava entrando do botequim, né, dar esse apoio psicológico mesmo que a gente dá um para os outros, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e isso é uma coisa que a gente tem tentado estudar mais, né? Como resolver conflitos, como resolver conflitos de gênero, como pensar em conflitos de classe, em conflitos de raça dentro do coletivo, como
como organizar eventos, ou organizar oficinas, ou organizar grupos de estudo que possam falar sobre isso. Ainda é uma ideia um pouco verde, né? No sentido de que a gente tem que amadurecer um pouco essa ideia, eu acho. Acho que o Dé pode concordar comigo nesse sentido. Mas é uma coisa que a gente vem pensando e que a gente vem conversando muito, assim, porque é muito triste, né? É muito triste ver a quantidade de coletivos no Brasil, assim, próximos que surgem e acabam, né? Eu acho que isso é um dos grandes impedimentos, assim, para a luta. Eu não sei o que vocês acham, assim, vocês aí da Casa da Resistência, o que vocês acham nesse sentido? Sim, explicando a situação de a pergunta de se todas as pessoas que trabalham em conjunto com o coletivo, com o comitê, são do coletivo. Não são todas as pessoas que são do coletivo, mas como a gente é uma rede comunitária, a gente tenta agregar, né, pessoas que têm lutas semelhantes dentro de suas regiões, né, com essa onda de pegar cada pessoa de cada área, a gente tenta fazer esse contato e dialogar e ver o nível de organização e ver se a pessoa tem disposição a somar nesse espaço de luta mesmo do comitê, se a pessoa tem disposição também em querer um trabalho de base no local. E aí, a partir desse diálogo, a gente define, né, como será as atividades, se a pessoa estiver disposta, a gente está somando também, né, com essa pessoa e essa pessoa com nós. E essa onda do financeiro, assim, tipo, o editorial da D já tem um histórico, né, de publicação, existem os trabalhos individuais. Aqui, basicamente, assim, no momento, a gente ainda não tem uma forma efetiva de trabalho e de ganho com as atividades locais, né, da casa. Mas a gente está trabalhando justamente nesse sentido, como existe uma série de conhecimentos que podem ser passados para a gente construir as cooperativas, a gente decidiu, então, transformar esse espaço da casa num espaço de formação para ser efetivo quanto à cooperativa. E também eu acho muito triste mesmo ver muitos dos nossos amigos militantes evadirem por não ter condições de permanecer na luta, porque realmente a gente sabe que é complicado se manter, né? A gente tem uma vida para além da militância, assim, tipo, a relação familiar, de moradia, do que comer, e aí muitas vezes as pessoas passam em branco, né? Mas a gente não pode deixar a peteca cair nunca a respeito disso, não pode desanimar, mesmo vivendo um momento tão difícil, né? E observar a partir do que a gente já pratica, o que a gente pode fazer para somar as atividades da militância e da vida em particular. O trabalho do comitê está relacionado também agora ao trabalho de construção da FOB, né? Porque a gente está desde em 2017, a gente participou do ENOPS, que é o Encontro Nacional de Oposições Sindicais, Estudantis e Populares. E aí o ENOPS transformou o antigo Fórum de Oposições na Federação de Organizações Sindicalistas Revolucionárias. E a gente tem trabalhado muito com esse processo de reconstrução do sindicalismo revolucionário, né? No sentido de construção de organizações populares e de trabalhadores baseadas na lógica do apoio mútuo, da solidariedade, né? Da ação direta, da reafirmação da autonomia. E o trabalho do comitê, como a gente impulsionou e aí outros setores foram se agregando, associação comunitária, ocupação. Agora a gente está em processo também de troca com o pessoal da cooperativa de catadores que chama COBAFES, né, que é aqui chama Cooperativa de Badameiro, de Feira de Santana. Outros setores comunitários, locais, regiões onde a gente tem militante, a gente está conseguindo agrupar para formar núcleo comunitário também a partir do comitê. E também está vinculado a esse trabalho de construção de massas, né, de mobilização de massa da FOB, de apresentação desse programa sindicalista revolucionário. Então, o processo do comitê em si, ele é impulsionado pelos militantes da casa,
Normalmente, os lugares que a gente está conseguindo organizar, a gente está tentando diálogos com outros setores também, mas o lugar que a gente consegue organizar é basicamente onde tem militante, simpatizante, gente que já militou também, que está voltando agora nesse processo da pandemia a trampar organizadamente, assim, né, retomar um trabalho comunitário. Então a gente tem conseguido expandir bastante o trabalho muito a partir disso, assim, de uma rede comunitária que já existia, né, nesses 11 anos, do trabalho. Nesse processo aí teve muita coisa de fazer ocupação, perder a ocupação também, pelos diversos problemas que a gente enfrenta numa ocupação urbana, né? Diversos mesmo, assim, muitos e às vezes muito grandes. Então, a gente tem retomado essa rede, né, de trabalho comunitário e de organização popular autônoma, né? Principalmente a partir essas ações solidárias que o comitê tem feito, tem reaberto alguns caminhos e aberto outros novos, nesse sentido da gente avançar num processo, provavelmente isso vai culminar num processo organizativo maior, assim, mais amplo e tal. Massa demais. Melanina tinha perguntado aí como é que tá o processo aqui da Casa Invisível em relação à pandemia, né, assim, que a gente tem feito aqui é que logo que começou a quarentena aqui em Belo Horizonte, a gente teve um baque, assim, com a questão judicial, com o processo judicial da casa, e até hoje a gente está batendo cabeça com isso, assim. Mas logo que a gente conseguiu se reerguer, assim, inclusive emocionalmente e tal, né, porque a gente começou um processo de uma campanha para poder arrecadar recursos, né, tanto dinheiro quanto doações e tal, e começamos a articular com outras organizações também para conseguir alimentos e tudo, e começamos a produção de máscaras caseiras, né, de tecido, e aí com isso o Botequim Vegano começou a cozinhar comida e fazer as marmitas. A gente juntou, comprou com o dinheiro que a gente arrecadou, começamos a comprar itens de higiene, juntamos isso com as máscaras de pano e produzimos um panfleto com informações de higiene, informação de como acessar o auxílio emergencial e tal, e começamos um processo de distribuição desses kits nas ruas ao redor da Casa Invisível para a população em situação de rua, né? E aí a gente tem feito isso semanalmente, assim. Paralelo a isso, a gente tem as cestas básicas que a casa tem recebido, a gente tem dado apoio para uma ocupação urbana que tem vizinha à casa, vizinha à nossa casa, que tem outra casa ocupada, com uma população também numa situação bem vulnerável, assim. Começamos a dar um apoio para essa galera. E também algumas famílias que estão ao redor da galera da casa, assim, né, que estão passando situação difícil, assim, financeiramente. Essa é uma das coisas que a casa tem feito. Outra coisa que a casa tem se envolvido, que é um projeto muito interessante, assim, né, dentro do contexto atual, que tem se assumido como uma greve de aluguéis, né, assim, que é uma articulação para gerar apoio para a galera que vai ficar inadimplente com aluguel, que não vai conseguir pagar aluguel durante a pandemia, né, pelos impactos econômicos aí. E tem se articulado uma rede que está pesquisando juridicamente os impactos disso e vai tentar dar um apoio jurídico às pessoas que estiverem nessa situação, e de gerar um apoio, né, em relação a essa situação da moradia e do aluguel durante a pandemia, de maneira a tentar evitar, né, resistir para que não haja despejos, né, durante essa situação da pandemia. Esse é um dos projetos também que está rolando, e está conseguindo encontrar aí pessoas de vários estados para poder fazer essa discussão.
E aqui em BH a Casa Invisível está participando para poder, né, ajudar a construir. E uma outra iniciativa que tem sido feita é a de tentar criar uma rede de grupos, né, assim, a nível nacional, e onde a gente está tentando colocar em contato grupos do Brasil para discutir uma rede de apoio mútuo nesse contexto de pandemia, né? Não só pensando agora nesse momento de crescente número de casos, né, de óbitos aí, mas também pensando a longo prazo, assim, que essa pandemia vai deixar um rastro de pobreza mesmo maior, né, e sobretudo aqui na América Latina, uma maneira de amortecer esses impactos aí pode ser aumentar a nossa capacidade de organização, né. Essas são mais ou menos três braços assim que a gente tem tentado construir nesse momento, né, assim. No nosso caso, é o que a gente tem conseguido fazer. Uma coisa que eu acho legal de fazer, né, assim, eu acho que dá para a gente ir caminhando aqui para o final dessa gravação, mas é isso, eu acho que seria interessante a gente fazer uma leitura mesmo, assim, né, do contexto de pandemia, assim, o que vocês acham aí, qual que é a leitura que vocês fazem desse momento, dos próximos, né, das possibilidades, assim, das necessidades, e como é que vocês estão se sentindo com isso, pensando? A sensação é de pânico, né? Não deveria, mas a sensação é de pânico. Assim, a gente está tentando manter a cabeça no lugar para não sucumbir emocionalmente, tá ligado? Porque a gente está vendo aí os casos crescentes de problemas psicológicos devido a esse processo, né, de pandemia, política e isolamento social. Mas a gente está tentando se manter firme, né, dentro desse processo para continuar na luta. Mas não dá para se esperar nada de tão bom assim nos próximos dias, não, viu? A situação só tende a crescer, a gente tá com 17 mil mortos, não sei. E aí tem essa situação da subnotificação, da qual eu já tinha citado antes, e tipo, com a subnotificação e a falta de teste, a gente não sabe o número exato e nunca vai saber no real, né? Tipo, de quantos contaminados de fato, onde ele tá se intensificando mais. A gente tem meio que, a gente tá trabalhando no escuro, né? A gente que está na linha de frente mesmo, no trabalho de enfrentamento, sabe que está na linha de frente, está trampando no escuro. É complicado, assim, até de falar a respeito, porque no final das contas, todas as informações que a gente tem, elas são muito sensíveis e às vezes até só projeções mesmo, né? Nada de tão preciso. Num país que não testa a população em massa, ele nunca vai saber, né? A gente vê exemplos aí de outros países que estão vivendo essa mesma situação, assim. Então não dá para esperar algo de muito positivo, não, assim. Tipo, eu acredito que o que se espera de positivo, no meu ponto de vista, assim, particular, é que com esse momento de luta, de vulnerabilidade psicológica, financeira, social e todas as outras vulnerabilidades, as pessoas tendam a enxergar, né, uma forma alternativa, que é o que a gente está oferecendo, assim, de enxergar que o povo pode tomar o poder, que a gente não vai ficar esperando do Estado, né, o Estado contemplar o povo, e até as pessoas perceberem que auxílio emergencial e todas essas outras coisas são só milho para pombo, vai demorar um pouquinho, né? E aí com isso a gente tende e com essa situação a gente tende a organizar o ódio, assim, né? Ver o ódio, os ódios que dialogam entre si, assim, nessa onda de rebeldia mesmo, de tomar o poder, de não esperar sentado o mundo acabar. Então, a gente no comunicado que é defenestrar Bolsonaro, falar ainda que essa é uma palavra sem muito uso, né? Mas é a melhor palavra para definir o desejo da gente em relação ao governo Bolsonaro, que é defenestrar Bolsonaro, construir uma alternativa de poder do povo. O título desse comunicado que a gente lançou em formato de zine aqui pela gráfica.
Então, a gente tem esse contexto dessa nova Guerra Fria, né, estabelecida aí com o bloco de poder. Acredito que, não sei como é que vocês estão acompanhando isso aí, mas se tem agora duas possibilidades, né, do vírus ter surgido na França, ou a possibilidade maior no setor ali que reúne as instituições do Deep State, né, dos soldados que foram por jogos militares na China, já terem levado a contaminação dela, possivelmente não ser uma criação, né, artificial, do vírus não ser uma criação, mas ser um provável vazamento, né, e tal. Mas isso não desconsidera a possibilidade dessa lógica de guerra química, né, ou bioterrorismo, etc. O que a gente tem visto, basicamente, é de que o neoliberalismo aprofundou essa agenda vou usar um termo em voga aí, da necropolítica, né, mas aprofundou a lógica genocida, né, dessa coisa de se acabar com os direitos sociais, com os serviços públicos, etc. A gente, sem dúvida alguma, está no pior contexto possível, né, que provavelmente tem não sei se o pior governo, assim, porque todos são ruins, né, mas o governo mais escroto que a gente podia ter na história, e a situação mais complexa, né, que a gente tem, possivelmente com o desenvolvimento, a situação mais complexa que a gente tem em relação à história do povo, mesmo, a nossa história no país. Então, o que a gente prevê, né, basicamente, é que a gente vai viver um colapso, né, em uma situação de caos social, possivelmente até o fim do ano ainda. A conta pode ser feita muito nessa lógica aí do pagamento do auxílio, né, que tem servido para segurar assim os ânimos. Tem muita gente que não recebeu, tipo, os critérios são o mais obscuros possíveis, etc. Inclusive a gente que está falando aqui, ninguém recebeu porra nenhuma. Se não fosse esses corre que o autogestionário mesmo, acho que estaria todo mundo mais na merda ainda. Mas basicamente isso, o horizonte ser de colapso e de caos, né? E possivelmente a resposta do Estado, independente, inclusive, se com Bolsonaro, com Mourão, ou com algum arremedo de parlamentarismo aí que envolva os partidos da ordem, ou uma frente ampla da esquerda com o fascismo light, né, com essa burguesia aí, com esse setor da burguesia que rompeu com o bolsonarismo, a tendência é que se instale um Estado militarizado, né, um Estado policial pleno, que, muito como acúmulo, inclusive, do que vem sendo feito, inclusive nos governos petistas, né, dessa política inédita de ocupação de territórios apartados socio-racialmente com as UPPs, a utilização da GLO diversas vezes, etc. Nesse contexto todo aí de militarização da Copa e depois da Olimpíada, e que, de certa forma, a fraude que elegeu Bolsonaro está relacionada muito à institucionalização desse Estado policial, né? E a institucionalização do genocídio deliberadamente como uma política de Estado. E a avaliação que a gente faz é que, independente a gente faz a campanha o Fora Bolsonaro, Poder para o Povo há algum tempo já, né, faz diversas intervenções com isso e tal, mas a avaliação que a gente faz que, com tentativa de autogolpe de Bolsonaro, ou com algum tipo de arremedo de poder aí institucional, burguês ou militar, a tendência é que o Estado amplie seu nível de controle e repressão, assim, o nível de brutalidade, né, contra o povo. E para a gente só tem essa resposta, que é avançar no processo de auto-organização, né? E o processo de auto-organização, nesse sentido de construir as sementes de um contrapoder, construir as instâncias de contrapoder, e também construir essa necessária autodefesa, assim, no sentido de colocar em prática mesmo a defesa da nossa comunidade, do nosso povo, em termos reais, né?
a gente acredita que para além dessa coisa das campanhas de denúncia, hoje o debate ficou inclusive mais aflorado porque a polícia matou a criança, né, um adolescente de 14 anos no Rio agora, matou na segunda, sequestrou o corpo e o corpo apareceu hoje pela manhã, né, João Pedro. A polícia no Rio de Janeiro está fazendo diversas incursões, assim, fez esse massacre no Complexo do Alemão. Também esse dia matou 13 pessoas. Ou seja, tipo, as instituições estão funcionando, né? E para a gente, o funcionamento das instituições é sempre esse, poucos direitos e muita matança, né? Essa coisa dos serviços públicos. O serviço público que a gente tem contato é basicamente a polícia, né? O serviço que de fato é efetivo, né? Que é o de matar, o de prender, produzir encarceramento em massa, produzir letalidade policial, brutalidade, etc. Então a avaliação que a gente faz geral é muito essa do colapso, né? E dessa necessidade, que essa citação que o camarada fez de como esses setores na Venezuela têm lidado. A gente tem até um contato com o pessoal que é da antiga FARV, a Federação Anarquista Revolucionária da Venezuela. Não sei se é da mesma rede, mas acho que é do Nuestra América, que também é um projeto desse, né, de ocupações com cooperativas autogestionárias e tal. Eu acho que esse pode ser muito exemplo, assim, né? Na Venezuela também tem esse processo de recuperação de empresas com gestão operária e tal. Eu acho que esse debate econômico da autogestão, da economia solidária, né, que é um termo mais em voga, assim, mas do cooperativismo, da autogestão da produção, é um debate fundamental para a gente agora também com esse colapso econômico, assim, né? Tipo, a recessão, o que os economistas estão apontando até agora é de uma recessão de 7% no PIB, né? Mas é possível que vai chegar a 20 ou mais do que 20, né? Que seja pior, inclusive, que a crise de 29. Então, a tendência é que o capitalismo, né, aprofunde sua crise, que é permanente, mas que agora seja uma crise final do capitalismo. Mas isso não quer dizer que o capitalismo vai desaparecer, né? Isso quer dizer que ele vai se tornar pior e tal. E que a gente tem que propor alternativa, né? E todos os cenários macabros e sombrios que estão apontados para a gente impõem essa tarefa, que é primeiro uma tarefa de sobrevivência, né, de sobreviver de uma forma comunitária, de gerar outras formas de gestão das nossas próprias vidas, mas também é uma tarefa revolucionária no sentido de propor uma ruptura e de ter claro o programa dessa ruptura e qual é a sociedade que a gente quer construir, no sentido de modelo de poder, no sentido de modelo de relações também, nesse sentido de enfrentar tudo que o capitalismo oferece para a gente enquanto civilização, né? Todas as desgraças que Babilônia oferece para a gente, no sentido de degradar as relações sociais, no sentido de construir essa relação da mulher ser a escrava do escravo, né? Nessa relação, esse modelo de poder patriarcal, né? Que se reproduz enquanto misoginia e machismo nas relações. Essa relação aqui para a gente na Bahia é uma relação que não tem muita fronteira, né? Porque raça e classe aqui é meio que se construiu historicamente meio que como a mesma coisa. Acho que no Brasil, de certa forma, isso é uma coisa geral, assim, mas aqui na Bahia é talvez mais latente, como é que raça e classe se fundem, né? E como é que Estado, capital e supremacia branca vão se tornando a mesma coisa, assim. A gente vive num Estado governado pelo PT, que tem uma das maiores letalidades policiais do país, né? Ou seja, o modelo de segurança pública do PT, ou do DEM, ou do PSDB, para a gente, o povo de favela, assim, acaba sendo a mesma coisa, né? As operações da polícia são sempre devastadoras, assim. Agora você tem esses mecanismos de controle maior,
centro de operações com drones e tal, não sei o que, essa coisa, câmera nas viaturas, leitura facial, enfim, né? Tipo, a polícia aqui, a polícia na Bahia é o único serviço público que funciona, né? E a função dela enquanto instituição é matar a gente, né? Então, basicamente a gente tem apostado nessas duas coisas que eu acho que nesse diálogo da gente, acho que é importante para a gente ir traduzindo essa coisa do quando a gente fala de auto-organização e de autodefesa, nesse sentido de traduzir isso em passos reais, assim, né, de articulação, essa proposição muito boa aí de avançar nessa construção de uma rede de apoio mútuo, de uma rede solidária entre espaços coletivos autônomos, libertários, né, rebeldes, né, revolucionários e tal. Acho que esse processo de diálogo da gente é importante. Acho que essa como diria Otto Lara Rezende, né, mais citado pelo reacionário rebelde Nelson Rodrigues, no Bonitinho Mais Ordinário, ele diz que o mineiro só é solidário no câncer, né? Que isso é meio que o estigma da gente. Acho que pra gente militante libertário não, mas pro ser humano de forma geral, para o senso comum, essa conjuntura e esse tanto de desgraça que está se abatendo sobre a gente, tem essa importância de ativar essa coisa da solidariedade, né? E isso tem impulsionado esse processo de luta e organização bem mais agora. A gente, enquanto organização popular, né, organização política e popular, tem ampliado muito, assim, né, a referência, tal. A pessoa tem buscado a referência da Casa da Resistência para essa coisa das ações, as ações comunitárias, as ações solidárias no bairro. E a gente tem tentado isso, né? Construir programaticamente, mapear a cidade, mapear os setores, pensar sociologicamente essa mudança também, como é que a gente constrói um processo de ruptura e propõe, né, formas de gestão de poder desde já, né? Já constrói esses mecanismos de auto-organização, esses organismos de contrapoder, né, para dentro desse colapso ter uma alternativa, uma saída que seja a nossa saída, não alguma saída militar, fascista ou uma frente ampla da esquerda institucional e da ordem com o outro setor da direita, enfim, a ideia de construir uma saída nossa enquanto povo, de gestão coletiva da sociedade, né, e de construir uma sociedade baseada na solidariedade, não na lógica da autodestruição capitalista e etc. Muito massa tudo isso que você falou. Eu fiquei pensando na minha resposta, né, para essa pergunta do Dé, e eu queria pontuar uma coisa que eu acho muito importante a gente pensar assim, enquanto resistência, que você comentou na sua fala que o capitalismo vai ficar pior, né? Eu acho que sim, porque nesse sentido da crise, a crise traz novas ferramentas de gestão do povo, né? Porque você tem que impedir que as pessoas se rebelem de algum jeito, assim, né? E eu acho que é muito importante a gente prestar atenção nas novas tecnologias de controle que vão sair dessa pandemia, assim. A gente tem uns exemplos aí na China, nesses lugares, assim, né? Muito, muito preocupantes, assim, de um controle absoluto dos corpos pelo Estado, assim, né? Onde cada pessoa tá, o que cada pessoa tá fazendo. E agora é surreal, porque toda a nossa interação com o mundo, teoricamente, segundo as recomendações, né? E eu não estou dizendo que não deveria ser assim, eu não tenho nem estudo médico, biológico para isso, assim. Mas toda a nossa comunicação com o mundo, com as outras pessoas, está passando por telas de computadores que estão muito rastreáveis e muito fiscalizáveis pelo Estado e pelas tecnologias de controle do Estado, né? Então, e eu acho que essas são coisas que vão se tornar cada vez mais refinadas, assim, para conseguir
para conseguir serem usadas contra nós, né? De diversas maneiras, assim. Eu acho que a gente tem que conversar muito sobre isso, tem que tomar muito cuidado com isso, e tem que conversar cada vez mais sobre cultura de segurança e sobre segurança digital e essas coisas, porque eu acho que esse vai ser um método de controle aí, né? Que já é um método de controle, né? Mas vai se aprimorar enquanto método de controle, para além dos métodos antigos, que é isso do Estado genocida, que a gente vê que não para, né? Que não para nunca, que inclusive só piora, assim. Então, eu queria falar isso, assim, tem alguns órgãos produzindo umas análises interessantes sobre as tecnologias de controle. Eu acho que quando a gente for publicar esse podcast, a gente pode deixar uns links, né, de reportagens, de análises como referência, assim, acho que pode ser legal. De tudo que a gente falou aqui, né, da Secocessola, as páginas da Casa da Resistência, a gente vai deixar os links aqui embaixo. Mas é isso, eu queria só complementar com isso para a gente prestar atenção. Lembrando também, né, que a gente tem a lei antiterrorismo a partir do governo petista, né? Então a gente pode ser considerado terrorista. Total. A leitura que eu faço assim é essa também, de que o Senado ele é difícil, né? E não há muito o que mudar dessa previsão. Assim, o que eu acho é que as organizações, os coletivos, as comunidades, eu acho que é o momento, não tem outro momento assim, né? Tipo, o que a gente não construiu até agora é o momento de tentar construir, né? Assim, a nível de relacionar outros grupos, tentar criar relações aí entre projetos e comunidades para tentar amortecer um pouco, né? Assim, eu acho que essa é uma aposta que os grupos têm que fazer. Eu sinto que, pelo menos eu na minha história, assim, os coletivos que eu participei, os movimentos que eu me relacionei, geralmente a gente não tem muita experiência de construir redes que se mantenham no tempo, assim, né? De qualquer forma, eu acho que nunca é tarde para dar esse passo e tentar fortalecer essas redes, assim. Agradecer aí a participação de todo mundo, da Lu, agradecer a mim mesmo também por ter participado, agradecer a Melanina aí, Jorge, pela participação. Tá dando aí 1h30 de gravação já, eu acho que tá num momento bom para a gente interromper. Vamos seguir planejando aí outras maneiras de se encontrar, de trocar ideia, de trocar figurinha, de construir coisa junto aí. Acho que só tende a fortalecer. Beleza? Tudo certo aí, velho. Prazerzão. E muito massa ter esse espaço de diálogo, né? Em que a gente integra a nossa luta e que isso ocorra muito mais vezes entre nós, militantes da linha de frente. Vou passar pro George para ele falar também. Um salve e satisfação, né? Essa conversa com você, muito boa.